Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 25 de março. Vai participar como convidado hoje o ex-prefeito de Mongaguá, Paulo Wiazowski, que é pré-candidato à prefeitura de Mongaguá de novo. Sábado houve um encontro regional, já tinha tido no sábado anterior o encontro do PL. Nesse sábado teve o encontro do PP, o partido do Paulo, em Mongaguá, com a presença do presidente estadual, o deputado federal Maurício Neves, é isso? É isso. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Para mim é um grande prazer novamente estar aqui na TV Cultura. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Zaidan. E Paulinho, é sempre bom estar aqui com você, falando um pouco das novidades do cenário regional de Mongaguá. No sábado nós tivemos a grata satisfação de ter conosco o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas, um deputado atuante, um partido que vem crescendo muito no Brasil e no estado de São Paulo. Tivemos recentemente a filiação do Arthur Lima, chefe da Casa Civil do governo Tarcísio, ao Progressistas, e a grande articulação que o Maurício Neves vem fazendo em Brasília, junto com o Arthur Lira, presidente da Câmara, né? Eu acho que o Progressistas ele tem aí toda uma linha ideológica de um partido de centro, isso favorece muito, e ele nos prestigiou nesse final de semana, no sábado, onde nós tivemos um encontro regional na cidade de Mongaguá, reunindo lá lideranças das 9 cidades da Baixada Santista, como Cubatão, Santos, São Vicente, Guarujá, Itanhaém, Bertioga, com a filiação de alguns pré-candidatos já, tanto a vereadores, como também candidatura majoritária, como é o caso em Itanhaém, que deve ter candidato majoritário na chapa de vice, em Cubatão, Toninho Vieira, na chapa de prefeito, enfim, em algumas cidades, o Progressistas, que se não lançar candidato, vai dar apoio, como aqui na cidade de Santos, o Progressistas está apoiando a candidatura do Rogério, né, do prefeito Rogério. Enfim, eu fiquei muito feliz em receber na cidade, e foi um evento muito produtivo, um evento que motivou a liderança a construir um cenário político mais promissor. Agora, Paulo, como é que é esse milagre? Porque o vice, o pré-candidato a vice junto com você é do PL, o partido do Bolsonaro, é um bolsonarista. E a coligação do Lula, PT, PV, PCdoB, também está apoiando a sua candidatura. Tem que fazer uma reunião com esse, não pode juntar os dois? Olha, foi um feito, até recentemente teve um jornal que acabou publicando isso, que são poucos prefeitos no estado de São Paulo que conseguiu essa junção de apoio partidário dos dois extremos, dos bolsonaristas com os lulistas. Mas no caso de Mongaguá, a cidade de Mongaguá está atravessando um momento político tão sério, a cidade, em termos de governabilidade, está muito difícil. Então isso fez com que as pessoas tenham esse sentimento: nós não podemos desistir de Mongaguá e Mongaguá precisa da gente. Então isso fez com que a gente pudesse reunir essas forças políticas num grande arco de aliança, pensando na cidade, pensando numa construção importante para o cenário político que está começando agora e as eleições que vão dar início a partir de agosto. A gente tem, eu sempre falo, Paulinho, que é muito fácil você unir os iguais. A habilidade é você conseguir unir os desiguais. E a gente conseguiu, num projeto de cidade, independentemente da questão ideológica, fazer esse arco de aliança, muito embora a gente não consiga, num período de convenção partidária, as convenções partidárias que vão ocorrer, conseguir colocar essas torcidas juntos, é difícil, mas eles estão pensando num projeto de futuro, um projeto de sonhos, um projeto de resgate de imagem, e eu fico muito feliz, e para mim é a minha gratidão eterna por eles acreditarem nas nossas propostas, por acreditarem em tudo que a gente está tentando construir e quebrando um paradigma, tendo a mudança necessária, que Mongaguá precisa muito disso. Agora, essa frase, não podemos desistir de Mongaguá, vem de outro partido que não está aí, que é o PSB. Foi Eduardo Campos que falou isso em 2014, poucos dias antes de morrer naquele acidente aéreo, né? Não vamos desistir do Brasil, né? É isso aí, é uma frase impactante. Recentemente eu também estava vendo
o prefeito do Rio de Janeiro também, é uma frase que ficou muito marcada na classe política, essa questão de ele ainda falou, não podemos desistir do Rio de Janeiro, com tudo que está acontecendo no Rio, com a questão das milícias, com a questão da criminalidade, então é o momento da união em função de um Rio forte, de um Rio pujante, de um Rio mais seguro, que é uma cidade maravilhosa. E aí a gente vem com esse mesmo chavão para a cidade de Mongaguá, que é uma cidade linda, maravilhosa, um povo acolhedor, um povo trabalhador, e que infelizmente tem aí as suas expectativas totalmente frustradas quando a pessoa confia num governante, acredita que vai haver um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social, e as coisas não acontecem. Então, e às vezes também, Paulo, a gente vem acompanhando que a cada eleição a população fica muito descrente com a classe política, a população não quer mais, às vezes, o debate político, eles ficam desiludidos, né, de um modo geral, porque às vezes eles criam uma expectativa, criam um sonho, votam numa pessoa e ficam totalmente frustrados com seus anseios, né? Então a gente tem cada vez mais um resgate de autoestima, um resgate de credibilidade. Em qualquer profissão nós temos o bom médico e o mau médico, né? Como nós temos um bom político e um mau político. Infelizmente, às vezes, os maus políticos acabam fazendo com que toda uma classe fica prejudicada e a sociedade fica vulnerável em relação a isso. Agora, veja, você falou do Rio de Janeiro, a notícia que surpreendeu uma boa parte do país, surpreendeu praticamente o país todo, embora todo mundo tenha noção do grau de apodrecimento das instituições do Rio de Janeiro. Teve 4, 5 ex-governadores presos do Rio de Janeiro, mas saber, já tinha sido um choque saber que os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, eram 2 ex-policiais militares. Já é um choque saber Sem disso. dúvida. Agora, saber que os mandantes são 2 irmãos, que um é deputado federal, na época era vereador, outro é membro do Tribunal de Contas do Estado, e que quem arquitetou o crime e acobertou, colocou obstáculos nas investigações, é um ex-delegado-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Isso aí dá uma ideia do nível de apodrecimento absoluto das instituições do Rio de Janeiro, não é? Eu sempre falo que o crime da Marielle não é só um crime contra a pessoa humana, é um crime contra o Estado, né? Ali é quando você tem um conselheiro do Tribunal de Contas, um deputado federal, um delegado geral acobertando tudo isso, né? 2 policiais militares que foram as pessoas que executaram e realizaram o crime. Então, aí, e a gente pode ver que se não fosse a participação da Polícia Federal de um processo investigativo que saiu do controle do Rio de Janeiro e foi para Brasília, onde a Polícia Federal teve um trabalho brilhante de investigação, de tolerância para que esse crime fosse totalmente desvendado, né, para que os autores pudessem ser presos, como está acontecendo, talvez não teria êxito. Então foi um trabalho importante da Polícia Federal. E aí, mais uma vez, Paulinho, a gente vê o quanto é importante o Estado de Direito, o quanto é importante nós fortalecermos as nossas instituições. O crime da Marielle é um crime contra o Estado. É um crime que jamais pode ocorrer e que deixa aí um recado para que todo tipo de ação contra o Estado, a mesma coisa aconteceu no dia 8 de janeiro, a mesma coisa, nós estamos no mês de março, é o mês que a gente faz aniversário, a questão de todo o processo ditatorial que ocorreu em 64, né? Então a gente tem que saber que é com a liberdade de expressão, é com o Estado democrático de direito, é com um país mais republicano que a gente pode construir uma sociedade livre, uma sociedade fraterna. A ditadura não leva a nada, um regime de exceção só vem fragilizar cada vez mais todo um país, toda uma nação, e nós não podemos, o Estado não pode perder para o crime organizado. O Estado não pode perder aquilo que ele tem, que é a sua essência, na justiça, no julgamento e no controle das políticas públicas efetivas. Em 2011, uma juíza que investigava a corrupção, a criminalidade dentro da polícia, foi barbaramente executada, Patrícia Ascioli. Houve uma investigação, tipo aquelas de CSI Miami, CSI Nova York, uma investigação científica
os policiais que assassinaram a Patrícia Scioli e que foram os arquitetos desse crime foram levados à justiça, foram julgados e condenados. Isso aí dá uma ideia de que existe uma banda boa na polícia do Rio de Janeiro. Por isso que é muito difícil entender o que aconteceu nesse caso da Marielle Franco. Esses 6 anos em que as investigações se arrastaram, elas só se desenvolveram depois que foram para o âmbito federal, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, justamente pela citação do deputado federal Chiquinho Brazão, não é? Mas saber como que a polícia, que a banda boa da polícia, se submeteu a esse delegado Rivaldo Barbosa, né, que obstaculizou. Nós tivemos um episódio, nós tivemos aí praticamente 3, 4 governadores caçados. Então, quando você tem o chefe do Poder Executivo maior dentro do Estado, que é o governador, caçado, então mesmo mesmo que você tenha uma banda boa que vai tentar combater essa banda mais podre, essa questão mais horrível, mas quando você tem o governo do Estado que acaba aparelhando esse lado ruim, fica difícil para as pessoas do bem chegarem a um objetivo com êxito. A Polícia Federal deu como encerrada a investigação, mas muita gente acha que só foi levantada a ponta de um tapete onde tem muito mais sujeira, e essas pessoas evidentemente têm razão. Talvez a investigação da morte da Marielle Franco tenha terminado aí, mas tem muito mais coisa para investigar no Rio de Janeiro, que é muito absurdo o que aconteceu com esses mandantes e com esse arquiteto do crime, delegado-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que ficou durante todo esse tempo colocando obstáculos nas investigações. Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, a gente recebe o pré-candidato à Prefeitura de Mongaguá pelo PP, ex-prefeito de Mongaguá, Paulo Wiazowski. Paulo, o presidente Lula lançou, e amanhã começam os pagamentos, do programa Pé de Meia, R$ 200 para ajudar na manutenção de adolescentes carentes no ensino médio. Você acha que em Mongaguá esse programa vai ser importante? Sem dúvida, Paulinho. Eu acho que toda política assistencialista, muito embora algumas pessoas são contra a política assistencialista, eu sou favorável no Brasil, que a gente vive hoje, nessa política assistencialista como uma política alternativa e não uma política definitiva. Porque quando você tem uma política assistencialista, onde você dá uma esperança de perpetuação, a pessoa acaba se acomodando, a pessoa acaba não participando dos programas como deve fazer em termos de capacitação, em termos de oportunidade, e acaba ficando uma pessoa totalmente onerosa, acomodada e não tem o resultado. Mas nós temos que fazer essa política, cobrar um resultado e a coisa segue. Eu acho que na cidade de Mongaguá vai ser muito importante essa questão dos R$ 200 para que os estudantes do ensino médio possam aí ter essa motivação, possam ter essa ajuda, possam ter esse incentivo para que eles continuem estudando, que eles possam... Eu sempre falo, Paulo, que a única forma de nós mudarmos uma sociedade é pela educação. É pela qualificação, é pela educação que você torna com que a sociedade tenha mais um equilíbrio, onde a sociedade, as pessoas tenham aí a oportunidade de ter uma vida mais digna, que é pela capacitação, é pelo estudo, é fundamental. O Brasil precisa muito, cada vez mais, investir mais na educação, investir mais em pesquisas, para que a gente possa ter uma população aí totalmente mais independente, uma população com uma capacitação técnica e intelectual melhor. Agora, a gente já tem recursos suficientes para isso, né? Os municípios são obrigados a investir 25% do orçamento em educação, o Estado é obrigado a investir, a União é obrigada a investir, tem o Fundef, que é o Fundeb, né? Que começou o Fundef, isso. Depois mudou para Fundeb, que é um imposto muito inteligente, porque é um fundo muito inteligente, porque ele tem uma questão, um lado de redistribuição tributária. Os municípios e estados contribuem pelo que arrecadam, ou seja, quem é mais rico paga mais,
e a verba é distribuída por número de alunos, ou seja, quem tem mais alunos recebe mais. Não é uma questão de dinheiro, né, Paulo, a questão da educação. Não, não é uma questão de dinheiro. Eu acho que, pelo contrário, às vezes os 25%, o município nem tem como gastar os 25% colocando uma educação de qualidade, uma educação efetiva. Às vezes você vai gastar 23%, 22%, falta dinheiro na saúde e sobra na educação. O que eu vejo, Paulo, em relação à educação, existe ainda está faltando um planejamento estratégico, principalmente do governo do estado e do governo federal, com relação aos municípios. Em algumas cidades, o ensino universitário público é muito importante, né? Nós temos uma proliferação hoje de universidades particulares, nós temos uma proliferação de EAD, de cursos à distância, totalmente pagos, e que às vezes isso não vem atender a nossa população. Eu acho que o aumento de universidades públicas, de polos, em algumas cidades menores, para atingir a população mais carente, para atingir aquela população que precisa do ensino público de qualidade, é importante. O que eu vejo também, Paulo, às vezes você tem um recurso, mas essa distribuição desse recurso em termos de um plano de salário e de carreira para os próprios professores, eu ainda acho que o professor é mal remunerado no estado de São Paulo, pela importância que tem o professor junto à sala de aula, né? No trabalho de inclusão, no trabalho com as famílias, no trabalho de motivação. Eu acho que tem que ainda haver um investimento melhor, tanto na capacitação dos professores, como num salário mais digno. O melhor projeto que eu vi para uma reformulação de educação básica no Brasil, que é a mais importante, né, foi do ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que foi candidato a presidente pelo PDT. Ele tinha um projeto de formar mais ou menos 1 milhão, 1,5 milhão de professores por ano, durante 15 anos, que seria a educação básica, depois o ensino fundamental e depois o ensino médio. E esses professores receberiam alguma coisa, na época, em torno de R$9 mil, hoje seriam uns R$12 mil. É muito difícil o financiamento para isso, porque é muito dinheiro, mas seria um passo gigantesco do país na direção do desenvolvimento. E você pode pegar, boa parte dos professores, eles acabam não fazendo um pós-graduação, um mestrado, em função da dificuldade financeira, né, orçamentária que eles tenham. Então, eu acho que o projeto do Chico Buarque, Cristóvão Buarque, é fantástico. Muito embora também, eu acho que o Paulo, o ministro da Educação também, o ministro do Fernando Henrique Cardoso, ele também tinha um projeto interessante na época, onde o governo federal estava estimulando muito essa questão da capacitação, do financiamento para que as pessoas pudessem fazer um mestrado, uma pós-graduação. Eu acho que esse é o grande caminho, Paulo. Acho que cada vez mais, quando a gente tem um professor qualificado, um professor motivado, um professor... Porque há muitos anos atrás, Paulo, ninguém precisava, eu acho que a questão da saúde e educação, ninguém precisa ter que pagar um plano de saúde ou ter que colocar o filho numa escola particular para que ele tenha oportunidade de cursar uma boa universidade. É uma obrigação do Estado oferecer uma saúde de qualidade e é uma obrigação do Estado. Na época do meu pai, todo mundo ia para o ensino público. O ensino público era um ensino de qualidade. Naquela época, meu pai ainda falava, tinha latim na escola. O ensino público era um ensino muito forte. E com o decorrer do tempo, o ensino público ele foi perdendo qualidade, ele foi perdendo estrutura física, porque não é só também você qualificar os professores, você tem uma questão de reformulação tecnológica, de reformulação de espaço dos próprios prédios hoje do Estado ou do governo federal. Você tem escolas estaduais ou algumas escolas municipais que precisam de uma reforma necessária. Tem escola hoje que não tem um ar-condicionado, não tem uma lousa digital, não tem um sistema de infraestrutura para que o aluno se sinta prazeroso, para que o aluno tenha a retaguarda necessária de ficar ali 4, 5 horas tendo um ensino de qualidade. Como é que está a escola municipal em Mongaguá? A escola municipal em Mongaguá hoje está faltando humanização, está faltando acolhimento, existe hoje uma desmotivação por falta dos professores muito grande, né? Às vezes você se preocupa muito em fazer escolas novas, mas você não se preocupa com o conteúdo. Hoje nós temos algumas escolas que foram reformadas,
mas o mais importante, a motivação do professor, e o mais importante eu sempre falo que além de você ter um professor motivado, a gente tem que resgatar alguma coisa. A participação dos pais junto aos conselhos de escola é fundamental, né? A informação hoje, para saber a qualidade da merenda, o que a criança está comendo durante o período escolar, a qualidade do uniforme, a qualidade do kit escolar. Na minha época, Paulo, nós tínhamos escola período integral, nós temos um sistema apostilado que deu muito certo. Período integral para todos os alunos? Não, por ensino infantil. Nós tínhamos, o ensino médio nós não tínhamos, mas por o ensino infantil e alguma escola no ensino fundamental nós tínhamos período integral. Isso pegou muito bem. Que é importante o país caminhar nessa direção, né? Eu acho que é uma tendência a criança ficar o período todo na escola. Na parte da manhã tem toda a parte didática, na parte da tarde você tem a questão cultural, esportiva, né? Então, o aluno tinha 4 refeições, né? E teve na minha época, a gente investia muito na educação, Paulo, e eu não tinha teve um ano que eu não estava com uma nota do IDEB muito boa. Aí eu reuni os diretores e acabei, nós estamos dando sistema apostilado, nós estamos criando a escola período integral, nós estamos cada vez mais qualificando nossos professores, por que a nossa nota no IDEB não está aumentando como deveria? Aí tem uma professora que levantou a mão e falou, prefeito, tem muita criança que chega com fome. E a criança que chega com fome, no primeiro período da manhã, ela tem baixo poder de concentração. Tanto é que quando ela vai para o recreio e ela volta, o rendimento dela em sala de aula é bem melhor. O que eu fiz? Introduzi um café da manhã. Um café com leite, um pão com manteiga, a criança chegava, tomava o seu café e entrava para a sala de aula. No ano seguinte, a nota do IDEB aumentou de uma maneira extraordinária. Então, são alguns detalhes que é um conjunto de atribuições, Paulo. O ministro da Educação que você citou, Paulo Renato, né? Paulo Renato. Fernando Henrique Cardoso, eu acho que talvez o presidente Fernando Henrique Cardoso tenha sido o único estadista do Brasil depois do Juscelino Kubitschek, e justamente por essa visão da educação. Sem dúvida. Ele colocou as avaliações externas de aprendizagem, introduziu o Fundef, né, que a gente comentou aqui. Então foi um momento importante, porque o Paulo tem razão. A educação pública ela teve qualidade até a década de 60. Mas ela não abrangia todas as crianças, era uma educação pública elitizada. Tinha grandes colégios, Martim Afonso em São Vicente, exatamente. O Canadá, o Luiz Amacuco em Santos, né, o 1º de Maio em Guarujá, mas as crianças mais carentes não tinham acesso a essa educação. Depois do Fernando Henrique, as crianças tiveram acesso à educação. É dele que vem aquele slogan, toda criança na escola? É isso aí. É dessa época. É dessa época. Mas aí a gente não teve a qualidade que tinha anteriormente. A gente ganhou em quantidade e perdeu na qualidade. Opinião Litoral para o intervalo. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, participa hoje o ex-prefeito de Mongaguá e pré-candidato na eleição desse ano à Prefeitura de Mongaguá, Paulo Wiazowski. Hoje é um dia especial na história do Brasil. Há exatos 200 anos, o país independente, já em 1824, no dia 25 de março, ganhava a outorga da sua primeira Constituição. Foi uma Constituição conturbada. Uma Assembleia Constituinte trabalhou em 1823, Dom Pedro I não gostou do resultado, fez um Conselho Constituinte e acabou promulgando, outorgando a Constituição elaborada por esse Conselho. O importante aí para a nossa região da Baixada Santista é que essa primeira Constituição do Brasil era muito avançada, introduzia direitos civis muito importantes, embora ainda estivesse mantida a escravidão, e teve participação decisiva dos 3 irmãos Andrada, José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos de Andrada. 3 santistas decisivos e hoje, 200 anos, você falou da importância da democracia, da liberdade de expressão no primeiro bloco, né? Essa Constituição primeira já garantia isso no Brasil.
Era uma Constituição monárquica. Olha, né? eu devo dar o crédito disso que eu falei da Constituição de 1824 ao historiador Rafael Nogueira, que me lembrou dessa data e me deu esses dados, inclusive da participação decisiva desses 3 santistas. Você sabe, Paulinho, que uma das coisas que me levou para a política foi o direito constitucional. Eu tinha uma questão, eu gostava muito do direito administrativo, tributário e constitucional. São 3 áreas do direito que envolvem muito o chamado direito do Estado, né? Eu acabei estudando muito a questão do direito constitucional. O Brasil tem 7 constituições e essa Constituição, que começou em 1823, com Dom Pedro I, já criando a Assembleia Constituinte, depois em 24, a primeira Constituição, uma Constituição ainda com a monarquia, com o peso da monarquia, mas foi fundamental para que o Brasil começasse a ter uma visão de país. Né? Foi fundamental para que o Brasil começasse a ter não só aquela construção predatória, que foi o início da nossa civilização, mas uma construção da criação de uma nação. Então, eu acho que você foi muito feliz hoje a gente lembrar essa questão dos 200 anos da Constituição, né? Muito embora você pegue a Constituição americana, que é uma Constituição pequena e é uma Constituição que vale, nós temos 7 Constituições, nós temos aí uma colcha de retalhos ainda a nível constitucional, mas eu ainda fico muito feliz que o Brasil vem avançando muito nessa questão do direito, né? Muito embora a gente ainda sofra um pouco dessa questão da independência dos poderes, às vezes as pessoas acabam se atrapalhando a questão da legitimidade e acaba tendo uma intervenção do legislativo no judiciário no executivo, mas eu acho que tudo começou foi em 1824 com a promulgação da nossa primeira Constituição. Que tinha um poder moderador, né? Tinha. Muita gente entende que deveria continuar existindo um poder moderador por conta dessa interferência do legislativo no judiciário, do judiciário no legislativo, do executivo no legislativo com a medida provisória, né? A gente teve um episódio no começo desse ano, governo Lula, em relação à desoneração da folha. A Câmara e o Senado, o Congresso aprovou um projeto e o governo modificou por uma medida provisória e depois voltou atrás, né? Eu acho que como nós tínhamos também lá atrás, você votava no presidente da República e no vice, né? Não era uma chapa só, era separadamente, como aconteceu. Mas enfim, eu acho que essa questão do poder moderador, eu acho que cada vez mais, Paulo, o Brasil está saindo de um sistema presidencialista para um sistema parlamentarismo, ou um semi-parlamentarismo. Hoje, o chefe do executivo, se não houver uma grande articulação política, tanto no Senado como na Câmara Federal, não governa. Não governa. Exatamente. Agora, Paulo, mudando um pouquinho de assunto, voltando para a nossa região, uma questão, uma das principais preocupações da população da Baixada Santista é a segurança. A Baixada Santista está no foco das ações de segurança no estado de São Paulo e, tirando o Rio de Janeiro, no Brasil hoje. O crime organizado está muito bem, é um crime muito bem organizado, o crime na Baixada Santista por conta do tráfico de drogas. Houve atentados a policiais da rota em ação, né, que isso não acontecia desde 2000, aconteceu em 2023, aconteceu nesse ano de novo. Tem uma reação da polícia, primeiro com a Operação Escudo, depois com a Operação Verão, que já chega perto de 80 mortes, essas operações da polícia. Em Praia Grande, do lado de Mongaguá, a gente tem tido muita criminalidade. Em Itanhaém, do outro lado de Mongaguá, nós tivemos na semana passada um crime horroroso, né? Um dono de uma casa de veraneio foi assassinado por 2 assaltantes que pularam o muro, né? Como é que você vê a segurança? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Paulo, eu acho que tem uma coisa que favorece muito a questão da criminalidade da Baixada, que é a questão geográfica. Nós temos uma questão geográfica que ela é favorável a que a gente tenha esse aumento de criminalidade. Nós temos alguns fatores que é a falta do controle por parte de algumas prefeituras em relação às invasões, né? Você tem aí um critério de invasão muito grande. Eu vou te dar um exemplo, que nem a cidade de Mongaguá, é inconcebível você ter um presídio semi-aberto numa cidade litorânea, numa cidade como Mongaguá, ter um presídio semi-aberto. Não sou contra o presídio, mas eu sou contra o regime, a forma desse regime,
Poderia até ser um regime fechado, mas não ser um regime semiaberto. Eram presidiários desse presídio que foram filmados em Praia Grande, né? Indo tomar banho de sol, indo para motel, fumando maconha, né? Então, essa questão do regime semiaberto para uma cidade litorânea é muito ruim, né? A gente já tem a questão da saidinha do preso, mas eu acho que o nosso maior problema ainda na Baixada é a questão de efetivo. Eu acho que quando vem a Operação Verão, está ótimo, porque, Paulo... Agora ela ficou permanente, né? Mas até quando? Provisoriamente. Provisoriamente. Ela está permanente em função esse ataque ao Estado, que é quando você mata um policial da rota, é uma coisa que, principalmente o policial da rota, né? Quando você mata um policial, é a mesma coisa de você estar cada vez mais enfraquecendo o poder do Estado. Mas eu sempre falo, Paulo, que se não houver o aparelhamento das polícias, se não houver a união de todas as forças, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, e se não houver um determinado planejamento estratégico em termos de segurança pública de um modo geral, porque segurança, Paulo, não é só o guarda na rua, é o trabalho investigativo, é a lâmpada trocada, é o mato cortado, é a zeladoria sendo feita, é a rua pavimentada. Então você tem hoje toda uma questão física, geográfica, que favorece as articulações, de um modo geral, desse crime organizado, né? Você tem hoje, aqui na Baixada, a gente vê ao longo dos anos, uma questão de enriquecimento de algumas pessoas com uma questão vulnerável de como a pessoa cresceu tanto. Então você vê aí o investimento talvez no crime organizado em determinados segmentos para que ele possa ter o retorno ou que ele possa ter uma penetração maior dentro da sociedade. Então, eu acho que eu acredito muito no governador Tarcísio, eu acredito muito no secretário de Segurança, quando ele também acaba fazendo uma reformulação no comando da Polícia Civil, principalmente no comando da Polícia Militar, mudando coronéis, oxigenando as polícias, dando uma outra visão em termos de atitude, em termos de comando, em termos de ação. Eu acho que só assim que a gente vai poder ter um Estado e uma Baixada mais segura. Nós temos aí recentemente no próprio Porto de Santos, passam aí um tráfico muito grande de drogas, e a gente vê aí cada vez mais a questão da tecnologia, a questão da inteligência da polícia num trabalho investigativo. Eu sempre falo que quando a gente consegue ter uma informação antecipada, quando o Estado consegue prever que determinadas ações vão ocorrer e ele consegue pegar isso desde o seu nascimento, eu acho que o crime ele começa a ficar cada vez mais enfraquecido. Nós temos como linha editorial destacar ações bem-sucedidas, principalmente da inteligência da polícia. Quando desmantela a quadrilha de roubo de cargas em Cubatão, indo investigar onde é que se comprava as embalagens para se acondicionar aquele produto roubado. Quando no Rio de Janeiro, um policial federal ficou 3 anos como despachante aduaneiro, trabalhando como despachante, e desarticulou 2 quadrilhas do tráfico internacional de drogas, são ações desse tipo, com inteligência, que merecem destaque, né? A gente precisa de uma polícia mais inteligente. Agora, Paulo, não te interrompendo, mas acho que é muito importante uma reflexão. Eu acho que aquelas bases comunitárias, porque na minha época tinha um desenho chamado assim, o Guarda Belo, o guarda de quarteirão. Ele não fazia só um trabalho de policiamento, ele ajudava às vezes uma senhora a atravessar a rua, uma pessoa a trocar o gás em casa. Ele conhecia efetivamente a população daquele local, a casa que estava sendo alugada, para quem estava, qual era o perfil do morador que estava alugando a casa, quem que estava se mudando para a cidade. Então acho que aquela política, aquela polícia comunitária é muito importante nesse trabalho, porque quando você tem uma polícia comunitária efetiva, que conhece os problemas, ela dá a informação necessária para a inteligência da polícia e ela consegue prever algumas coisas. Eu acho que se o Estado, de um modo geral, tiver aí o desejo, a vontade de reativar algumas bases de polícia comunitária, principalmente naqueles bairros mais periféricos e mais populosos, onde tem uma concentração grande de tráfico de drogas, de marginalidade, eu acho que a gente vai conter um pouco isso. Em Santos, eu lembro do guarda, se não me engano, era o Borracha, em frente ao Liceu São Paulo, tinha outro guarda em frente ao Colégio São José, que cria vínculos com a comunidade. Agora, o Guarda-Belo era do Manda-Chuva. O Manda-Chuva, né? Era um desenho, né? O Guarda-Belo? Do Manda-Chuva e os gatinhos lá. Hoje,
Paulo, começa a vacinação contra a gripe nas 9 cidades da Baixada. Você vai tomar a vacina contra a gripe? Vou tomar. Eu sou um cara totalmente adepto à vacina. Então, eu vou tomar a vacina porque eu acho que é uma forma de prevenção muito grande. E na saúde, Paulo, uma das coisas mais importantes que tem, eu que fiquei um pouquinho na área da saúde, eu sei o quanto é importante a questão da prevenção. O quanto é importante a gente, cada vez mais, a gente poder se prevenir de grandes doenças. Eu acho que quando você investe na prevenção, você acaba barateando o curativo, né, a questão final. Então, eu sou totalmente adepto e vou tomar minha vacina hoje. Eu vou tomar vacina também. As pessoas que eu conheço que já tiveram nesse ano a gripe influenza, elas ficaram derrubadas. Pesado. Pesada, né? Pesado. Previne contra 3 vírus da gripe, são os 3 prevalentes, assim, com maior incidência nessa temporada. Então é importante para você, tome a vacina contra a gripe, se você estiver entre os grupos selecionados para tomar. Paulo Wiazowski, obrigado pela participação aqui e boa sorte aí na continuidade da carreira. Paulo, obrigado por tudo. Venho aqui a minha admiração, meu respeito por você, um grande comunicador, uma pessoa que deixa a gente muito à vontade. E eu quero desejar a todos uma ótima semana, uma grande Páscoa, né? Fique com Deus e vamos em frente. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a presença do Paulo Wiazowski, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana, como disse o Paulo, uma ótima semana para você que você merece.